Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tercílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de noções de geometria, questões envolvendo o conteúdo volume e também capacidade. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de matemática da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como as bancas elas gostam de cobrar o conteúdo de volume e também de capacidade nas provas de concurso público. Olha só, pessoal, então a primeira coisa que eu tenho que saber é exatamente a diferença entre volume e capacidade. Então o conceito relacionado a volume nos traz que é a quantidade de espaço que o sólido ocupa. Já a capacidade, professor, a gente vai estar relacionado à quantidade líquida que cabe em determinados objetos. Ou seja, quando estamos trabalhando de volume, a gente vai em busca do espaço. Daqui a pouco a gente chega com alguns exemplos. Quando a gente trabalha com capacidade, a gente não trabalha mais com aquela quantidade de espaço, e sim a quantidade de líquido que vai caber exatamente dentro daquele sólido geométrico. Beleza, professor. E para calcular esse volume, como é que a gente vai fazer? O volume dos principais sólidos geométricos é calculado a partir do produto da sua base, a área da base, pela sua altura. Ou seja, o comando da questão vai te dar ali a base, a área, né? Se vai ser um cubo, se vai ser um paralelepípedo, se vai ser um prisma, se vai ser uma área circular, né? Através do cilindro. Basta eu pegar aquela área e multiplicar pela sua altura. É isso que a gente vai fazer para encontrar o volume na aula de hoje. Então, existem as unidades. Ó. A unidade de volume e também de capacidade através do Sistema Internacional, o SI, a unidade referente ao volume ó, é exatamente o metro. Então, no Sistema Internacional, o metro é a unidade padrão para calcular a medida de comprimento, que é exatamente onde a gente vai precisar para encontrar o volume. Já para fazer a relação entre líquidos, ó, a unidade que é padrão dentro da medida de capacidade, a gente vai procurar através do líquido, ou a gente vai identificar através do litro. Ó. Então, o litro é a unidade padrão que a gente vai fazer referência ao volume quando trabalha com capacidades. Beleza, professor? Entendi aí os conceitos. Então, volume é a quantidade de espaço e a capacidade é exatamente a quantidade de líquido. Beleza, então existe uma relação muito importante nesse assunto, entre volume e capacidade, onde eu sei que 1 decímetro cúbico ela equivale exatamente a 1 litro, e o metro cúbico equivale exatamente a 1000 litros, ou seja, a medida de 1 decímetro cúbico a gente vai observar através dessa imagem que comporta no seu interior 1 litro. Isso aqui é muito importante para a gente acertar esse tipo de questões, onde eu tenho lá um cubo num formato nas suas dimensões, nas suas arestas, medindo exatamente 1 decímetro, tanto no comprimento, na largura e na sua altura. Então, dentro dessa estrutura, se eu multiplicar a sua base pela sua altura, a gente vai ter exatamente decímetro cúbico, 1 decímetro cúbico, dm cúbico. E se esse sólido tem o formato de 1 decímetro cúbico, o que cabe dentro dele é exatamente 1 litro. Ó. Por isso que na unidade internacional, a unidade medida 1 decímetro cúbico corresponde a exatamente 1 litro. É isso que eu preciso para acertar esse tipo de questão. Beleza, professor? E se o objeto que a gente tivesse dando como medida correspondente aqui a 1 metro, né? Imaginava lá que fosse uma caixa d'água, tivesse lá 1 metro no seu comprimento, 1 metro na sua largura e 1 metro também na sua altura. Quando eu multiplicar para encontrar o volume através do metro, eu ia encontrar 1 metro cúbico. Ó. Então, 1 metro cúbico corresponde exatamente a 1000 litros. Então, aqui as duas unidades padrão para a gente achar no comando da questão é essa, onde eu tenho lá que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro e 1 metro cúbico corresponde a exatamente 1000 litros. Então, toda vez que o comando da questão fazer referência a litro, a gente vai exatamente ter que fazer uma conversão na unidade medida. A gente vai se atentar para saber se está no formato de decímetro. Aqui é dm, decímetro.
Se o objeto que for dado lá, se uma piscina, se vier no formato de metro, o ideal é a gente transformar para decímetro, porque a resposta já vai sair em litro. Beleza, professor? Então, traz para mim aqui o quadrozinho das medidas de comprimento. Então, nesse quadro, observa que eu tenho exatamente tanto o metro, que é a unidade fundamental, né? A unidade padrão de comprimento, é o metro. Quando eu tenho essa unidade, ela tem seus múltiplos e tem também seus submúltiplos. Por exemplo, se eu tenho lá 1 metro e eu quero transformar esse metro em decímetro, a gente vai perceber que basta eu fazer uma multiplicação por 10. Ó. Se eu estou em metro e eu quero transformar em decímetro, é só você multiplicar por 10. Se eu estou em metro e eu quero transformar em centímetro, você vai perceber que agora eu tenho que multiplicar mais 10, ou seja, multiplicar por 100. 1 metro corresponde exatamente a 100 centímetros. Se eu quero voltar, professor, se eu quero transformar de metro lá para quilômetro, eu teria que dividir. Quando eu estou voltando a minha unidade de medida, eu faço uma divisão, eu divido por 10. E quando eu quero adiantar, eu quero seguir decímetro, centímetro e metro, eu faço uma multiplicação por 10. É esse entendimento, é essa tabela que eu preciso que vocês memorizem para acertar tipo de questão. Nesse assunto, o que mais cai em prova? As unidades medidas metro, decímetro, centímetro é o suficiente para você acertar diversas questões. Mas existem outras questões dentro do assunto de sistema de medidas que você precisa também compreender todas as 7 unidades medidas. Ó. Nas provas de concurso, muitas das vezes vem esse símbolozinho, ó. O km corresponde a quilômetro, o hm corresponde a hectômetro, o DAM, né, o Dan é decâmetro. Se vier só metros, né, olha, o comprimento corresponde a 1m, 1m corresponde lá a 1 metro. Se vier lá, olha, o comprimento lá, a largura, né, desse recipiente, ele tem lá 30 dm, então dm corresponde a exatamente decímetro. Se vier lá, olha, a altura desse recipiente aqui é 300 cm. cm corresponde a exatamente centímetro. Se vier no formato de milímetro, ó, ele vai dizer lá que é mm. O que mais cai em prova de concurso é metro, decímetro e também centímetro. Essas 3 unidades eu preciso que vocês estejam atentos. Por exemplo, se o comando da questão te der lá a unidade em decímetro, então eu preciso que todas as unidades, comprimento, largura e altura, também estejam em decímetro para eu poder ou verificar o volume na sua unidade padrão, decímetro, ou até mesmo para fazer uma conversão e transformar esse decímetro em unidade de líquido, né? Na unidade de capacidade para transformá-la em líquido. Beleza, professor? Então, colocar aí um exemplo para a gente exercitar e ver como é que cai em prova de concurso. Beleza? Então, tá aí, exemplo número 1. Questãozinha de prova que dizia o seguinte. Considere o paralelepípedo retângulo mostrado na figura abaixo. E pede o volume total e a unidade de medidas que ele pede é metros cúbicos do paralelepípedo. Então, toda vez que você for fazer uma questão referente ao volume ou também à capacidade, você precisa verificar as unidades, tanto do objeto que a gente vai calcular essa medida, como também no comando da questão, o que é que ele pede? Ele pediu em metros cúbicos. Se ele pediu em metros cúbicos, eu preciso que todas as unidades elas estejam no formato de metros cúbicos. Como é que o senhor vai fazer, professor? Então, eu preciso verificar que volume, né? Trazendo para cá, para calcular o volume. Você se atentar que é a área da base vezes a altura. Então, para você calcular o volume, você faz o produto da área da base, vamos chamar de AB. Então, vou colocar aqui a área da base, AB. Beleza? AB multiplicado pela sua altura. O H aqui é a altura. AB é a área da base e aqui é a altura. Observa que a base é um retângulo. Então, é o produto entre 20 decímetros. Observa lá, está dm. Tem 400 centímetros. E a altura deu lá no formato de milímetro. 3 mil milímetros, certo? Então, eu preciso fazer a multiplicação dessas 3 dimensões, Só que, como o comando da questão pediu em metros cúbicos, eu preciso transformar todas essas medidas aqui em metros. Então, como é que você vai fazer na hora da prova? Observa que a medida padrão é o metro. Está aqui, colocar o M, trazendo para cá para a gente fazer a conversão.
Depois do m, eu vou ter o dm. dm é decímetro, certo? Tem 1 metro, depois eu tenho 10, ó. Vou multiplicar por 10. Decímetro. Depois do decímetro, eu vou ter o centímetro, onde eu vou chamar de cm. É o símbolo correspondente a esse centímetro. E eu tenho aqui o mm, ó, que é milímetro. mm. Vamos converter. Comando da questão disso aqui, que é a altura. É 3.000 milímetros. Vou colocar aqui. 3.000 milímetros. Coloquei 3.000. Se é voltando, ó, vou até voltar, retornar na imagem anterior. Se eu quero voltar de milímetro para chegar a metro, eu começo a fazer divisão por 10. Ó. Cada vez que eu divido por 10, basta eu eliminar um zero. Se eu tenho 1.000 milímetros, se eu dividir por 10, corresponde a 100 centímetros. Se eu tenho 100 centímetros e divido por 10, ó, vai ficar 10 decímetro. Se eu tenho 10 centímetros e divido por 10, corresponde exatamente a 1 metro. Toda vez que eu quero dividir ou multiplicar, eu vou mexer na casa do zero, nessa casa do 10, porque é para multiplicar quando eu vou seguir à direita, e eu vou dividir exatamente quando eu volto de uma unidade do lado direito até chegar do lado esquerdo. Perfeito. Então vamos fazer aqui a divisão. Ó. Dividindo por 10, 3.000 dividido por 10, fica 300. Então eu quero chegar em metro. Ó. Por que eu quero chegar em metro? Porque o comando da questão pediu lá em metros cúbicos. Então eu tenho que deixar todas as minhas medidas no formato de metros cúbicos. Beleza, professor. O que é que eu vou fazer? Divide o 300 por 10. É só cortar um zero, vai ficar 30. E quando eu divido, ó, o valor 30 decímetros por 10 fica 3. Ou seja, 3 metros corresponde exatamente a 3.000 milímetros. Então basta você ir dividindo. Ó. Se eu estou voltando, vou voltar, eu vou dividir. Se tivesse metro, pedisse lá para transformar em milímetro, era só você multiplicar. Multiplicaria por 10 dava 30, multiplicaria por 10 dava 300, depois por 10 ia dar 3.000. Perfeito, professor. Então a altura já sei que é 3 metros. Já o seu comprimento, vou chamar aqui, ó, 400 centímetros. Então está aqui 400 centímetros. E eu quero transformar para metro. Se eu quero voltar, basta você ir tirando o zero, né? Divisão por 10. Estou voltando, então tiro o zero. Então se eu tenho 400, quando eu vou voltar para decímetro, você observa que eu tirei um zero e ficou 40. Se eu tenho 40 e eu quero voltar, tiro o zero. Ó. Divisão por 10 é você tirar o zero. Então sobra 4. Ou seja, 400 centímetros corresponde a exatamente 4 metros. Beleza, professor, entendi. Vai lá agora para o comprimento. Ó. Tá aqui, 20 decímetros. Você está lá em 20 decímetros. A unidade agora é dm, ó, por isso que tem que entender que dm decímetro, cm centímetro e mm ó, milímetro. Quero voltar de decímetro para exatamente metro. Divide por 10, ó. Quando você divide por 10, 20 dividido por 10, basta tirar o zero. Você tirou o zero, virou o número 2. Ou seja, as minhas dimensões agora são essas. Ó. Todas as três dimensões que foram dadas em unidades diferentes, agora eu transformei em metro. Preciso fazer essa conversão para deixar todo mundo, todas as unidades e medidas, aqui no formato de uma única unidade, que é o que o comando da questão te pediu. Se ele pedisse aqui em decímetro cúbico, aí eu ia multiplicar 30, 40 e 20. Se ele pedisse em centímetros, aí eu teria que transformar 300, né? O milímetro aqui virar 300, 400 já estava aqui e eu precisava transformar o 20 decímetros em centímetros. Aqui seria 200. Eu ia multiplicar, nesse caso agora, de 20 decímetros para centímetro. Colocaria um zero. Perfeito. Como pedir em metros cúbicos, eu vou multiplicar o valor 3 ó, vezes o valor 4 vezes o valor 2. O volume é o produto das dimensões, certo? Toda vez que trabalhar aí com o formato ó, de um retângulo. Então, o volume seria 3 vezes 4, 12, vezes 2, eu tenho aí 24 metros quadrados. Então, quadrados não, na unidade referente ao volume sempre será o cubo. A unidade é em 3 dimensões, a área é ao quadrado e o volume é ao cubo. Então, sempre a unidade de medida em volume ou também em capacidade será elevada ao cubo. Então, a resposta correta para esse primeiro exercício é aquela que tem 24. Ó. 24 metros cúbicos, eu encontro na resposta alternativa letra E. Padrão, professor. Coloca mais um exemplo. Tá aí o exemplo de número 2. Tá lá. Paulo construiu uma piscina em formato retangular, ou na forma aí retangular,
com as dimensões. Ó. Eu te dei 4m, eu tenho que entender que m é metro. Tem lá 200 centímetros, que é a altura, e eu tenho 30 dm. Ó. dm é decímetro, de largura. E o comando da question pede qual o volume dessa piscina em litros. Ó. Se ele pede em litros, a nossa missão é exatamente entender que existe uma medida de conversão, onde eu tenho que saber que 1 decímetro, 1 decímetro cúbico, corresponde exatamente a 1 litro. Então, toda vez que eu quero achar a minha resposta em litros, eu preciso transformar a unidade de medida dada em decímetro. Tenho que colocar todo mundo em decímetro. Beleza, professor? Como é que a gente vai fazer para transformar em decímetro? Então, preciso saber que a unidade padrão é o metro. Depois do metro, professor, o que é que vem? Aí a gente vai ver o decímetro, ó, tá aqui o dm. Depois do dm é o centímetro. Eu paro por aqui porque a unidade que ele te deu aqui, a menor, é centímetro. Então, a gente vai transformar. 4 metros, ó, primeiro trazendo para cá. Se eu tenho que transformar de metro para decímetro, agora é da esquerda para a direita. Se vier nesse formato, você multiplica por 10. Ó. Aqui eu vou multiplicar por 10 porque eu estou saindo de metro e vou para uma unidade agora menor, que é decímetro. Então, se eu tenho 4 metros multiplicado por 10, isso aqui vira 40. Então, onde tinha lá 4 metros, agora eu vou trabalhar com 40 decímetros. 200 centímetros, ó, tá aqui, ó, tá lá em centímetro. Então coloca lá, se eu tenho 200 centímetros e eu quero trazer para a unidade decímetro. Então se você quer retornar, se você quer voltar, agora você faz uma divisão, ó. Faço uma divisão por 10. Quando eu quero avançar, eu multiplico por 10. Quando eu quero retornar, eu faço uma divisão por 10. Dividir por 10 é só tirar o zero, ó. É 200 dividido por 10. 200 dividido por 10 eu encontro 20. Beleza. E eu tenho a outra unidade de medida, que é a largura. Nesse caso aqui já deu em dm, é decímetro. Então vou utilizar aqui o próprio 30. Volume, professor. Tá aqui. Comando da question pediu lá o volume em líquidos. Então a gente vai encontrar em decímetro cúbico, depois é só fazer a conversão, porque 1 decímetro cúbico corresponde lá a exatamente 1 litro. Beleza, então é o produto das dimensões, ó. O volume é o produto das dimensões. Então tá lá 40, vou multiplicar por 20, vou multiplicar lá por 30. Então o volume vai ser igual. Então lá, 2 vezes 4, né? Ou 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 3, 24. Então, vou encontrar aqui 24 e coloco os zeros. Ó. Tenho 3 zeros. Tem esse 0, esse 0 e esse 0. Tá aqui esse 0. A unidade padrão que a gente estava procurando era decímetro. Então, o volume, se viesse no formato de unidade de comprimento, seria 24.000 decímetros. Ó. Como 1 decímetro corresponde a 1 litro, então a sua resposta vai ser em litros. Ó. O que você fez quando transformou em decímetro foi exatamente transformar em litro. Então, 24.000 decímetros cúbicos corresponde exatamente a 24.000 litros. Então, você teria que procurar na alternativa que tivesse lá 24.000. Como o comando pediu, olha, o volume dessa piscina em litros corresponde exatamente a 24.000. 24.000, resposta correta para esse exemplo de número 2, alternativa letra A. Padrão, professor, estou compreendendo. Vamos pegar agora questões de prova de concurso para a gente colocar em prática exatamente tudo que a gente aprendeu referente a volume e também a capacidade. Tá aí, questão número 1, questão da banca CPCOM, prova aplicada na Prefeitura de Cabedelo no ano de 2020. O que é que dizia a questão? O volume da caixa d'água retangular, cujas as dimensões, né, são dadas na figura abaixo. Então, toda vez que você quer verificar o volume, olha logo as alternativas. Ó. As alternativas, todas elas estão no formato de metros cúbicos. Está lá m elevado aqui a terceira, potência 3, que é metros cúbicos. Então, preciso verificar se as unidades que foram dadas na minha figura dessa caixa d'água estão todas elas em metros para a gente encontrar o volume em metros cúbicos. Então, observa lá que eu tenho a unidade 2,5 metros, tá ok? Eu tenho lá 180 centímetros, ó, então eu preciso saber fazer a conversão de centímetro para metro, e aqui a altura está em metro. Ó. Então a única unidade que eu vou fazer a conversão é exatamente esse
180 centímetros. Professor, como é que faz? Eu preciso saber, ó, metro é o padrão, depois do metro, aí vem o 10, né? O decímetro, é o primeiro, ó, dm, e depois vem o 100, que é o centímetro, ó. Tá aqui o centímetro, cm. Eu paro por aqui porque o comando da questão disse que era 180. Como é que eu vou fazer a conversão para metro? Aí você tem que retornar, fazer divisão por 10. Ó. Se eu quero retornar, retroagir de uma unidade menor para uma maior, né? No caso metro, eu faço uma divisão, ó, por 10. Tenho que dividir por 10. Então 180 dividido por 10 fica 18. Então 18 decímetro corresponde a exatamente 180 centímetros. 180 centímetros corresponde a exatamente 18 decímetros. Se eu quero voltar para metro, professor, eu agora não tenho zero. Se não tem o zero, quando você faz uma divisão por 10, você volta uma casa decimal. Você volta com a vírgula. Quando eu dividir 18 por 10, ó, vai ficar exatamente 1,8. Então, onde tem lá 180 centímetros, agora você vai utilizar a unidade em metro. E a unidade em metro, ó, é exatamente 1,8. Por isso que a gente vai precisar fazer essa conversão. E o volume, professor? O volume é o produto das dimensões. Ó. Você precisava pegar a base, 2,5, multiplicar pelo comprimento, ó, tá aqui o comprimento, é 1,8, né? Não é 180. Se você colocar 180, você vai errar. É 1,8 metro, então tá lá 1,8 metro, multiplicado por 2. Ó. Então a sua missão era fazer essa multiplicação. Multiplicar 2,5 vezes 1,8 vezes 2, dava para fazer logo essa multiplicação. 2,5 vezes 2, isso aqui vai te dar 5. É como se fosse 2,50 com 2,50. 2,50, 2,50, isso é 5. Ou seja, era 5 vezes o valor de 1,8. E 5 vezes 1,8 vai ser 9. Ó. E a resposta vai ser em metros cúbicos, porque todas as unidades de medidas estão aí em metros. Por isso que vai te dar como resposta metros cúbicos. Então, qual a alternativa que tem lá 9 metros cúbicos? A alternativa correta para essa questão, a gente assinala a alternativa letra D. Perfeito, professor. Coloca mais uma questão. Questão número 2. Está lá. Antônio construiu em sua residência uma caixa d'água. Então, observa lá que construiu essa caixa d'água. Com as dimensões, ele colocou lá 1,5 m. Ó. Lembra lá que m vai ser exatamente a unidade de metro. Colocou lá 24 dm, dm é decímetro. Tem lá 1 m, ó. 1 m é metro de altura. Ele pergunta lá a capacidade da caixa d'água construída por Antônio em litros. Então, toda vez que você identificar em litros, na sua prova você tem que lembrar que eu preciso fazer uma conversão da unidade de comprimento para a unidade de capacidade. Onde eu sei que 1 dm cúbico, decímetro cúbico, é exatamente igual a 1 litro. Então, eu preciso transformar todas essas unidades que foram dadas em metros, todas que foram dadas em metros, eu preciso transformar em decímetro. Professor, como é que a gente vai fazer? Então, só tenho aqui duas unidades que não veio, né? Em decímetro. Aqui eu tenho 24. Então, eu preciso transformar de metro para decímetro, tanto a altura, de metro para decímetro, tanto a minha largura. Então, eu quero transformar de metro para decímetro. Tá aqui. dm. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, pega lá 1,5 metro. 1,5 metro, eu quero transformar exatamente para decímetro. Se você quer prosseguir, você multiplica por 10. Se você quer retornar, você divide. Então, aqui eu tenho que prosseguir. Quero avançar de uma unidade metro para decímetro. Então, basta você multiplicar por 10. Ó. Quando eu multiplico por 10, um número com vírgula, exatamente desaparece. 1,5 vezes 10 vai dar o próprio 15. Ó. Desaparece a vírgula. Então, quando eu quero avançar, multiplicar por 10, basta tirar a vírgula. Então, onde tem lá o valor de 1,5, agora não será 1,5 metro. Eu transformei para decímetro. Corresponde lá a 15 dm. 15 decímetros. Beleza. E 1 metro de altura? 1 metro de altura, multiplicando por 10, corresponde exatamente a 10 decímetros. Então, está aqui 1 metro. Agora, a gente não vai utilizar metro, a gente vai utilizar exatamente a unidade em decímetro. Nesse caso, aí, a altura vai ser 10 dm. 10 decímetros. Beleza. E agora,
Volume é o produto das dimensões da base, né? Ele disse aqui que era comprimento e largura pela sua altura. Então eu teria lá 15 dm, ó, trazendo a primeira unidade, 15 multiplicado por 10, ó, colocando aqui, transformei, multiplicado por 24. Professor, por que o senhor não mexeu no 24? Porque o 24 já está na unidade padrão em litro, que é dm. Então, para a sua prova, você tem que levar dm como sendo aí a unidade em litros. Então, eu preciso que todas as unidades aqui, ó, de comprimento, que deu 1 metro, também dm, e também a sua largura deu 1 metro, precisava transformar em dm. Já o seu comprimento, ó, veio em dm, então não precisava mexer. Beleza. E agora o que é que eu tinha que fazer? Ia multiplicar 10 vezes 15, né? Ou 15 vezes 10, 150, e 150 vezes 24. 150 vezes 24, a gente ia encontrar 3.600. A unidade que a gente está calculando é dm. E é dm, como é volume, ao cúbico. Se tivesse como resposta 3.600 dm, estava correto. Mas como pediu em litro, 1 litro, como a gente sabe, ó, corresponde exatamente a 1 dm. Então, 3.600 dm corresponde exatamente a 3.600 litros. Então, a gente tem que procurar aquela que tem 3.600. Qual a alternativa que tem 3.600? Alternativa correta para a questão número 2, ó. Alternativa letra E. Padrão. Mais uma questão. Questão agora de número 3. Olha o que vai dizer a questão número 3. Um reservatório de água com a capacidade para 8.000 litros. Ó. Agora aqui ele te deu a quantidade total. Então esse reservatório cabe aí dentro dele, né? Cabe aí exatamente 8.000 litros. Tem uma forma cúbica. Então a gente vai entender daqui a pouco como é que essa forma cúbica. A forma cúbica é que todas as arestas são iguais, todas as dimensões, né? Tanto o comprimento, ó, colocando aqui, vou chamar de x, tanto o comprimento, a sua largura e a sua altura completa corresponde exatamente à mesma medida. Corresponde aqui x, chamei de x. Beleza. Aí ele diz lá, olha, esse reservatório ele não está completamente cheio, como a gente pode observar. Considere que a água está atingindo uma altura de 120 centímetros. Aqui, observação. Toda vez que você está fazendo uma relação entre líquidos, eu preciso verificar a unidade de medida que está sendo dada no comando da questão. A unidade de medida aqui foi dada em centímetros. Ó. Eu preciso converter. Então, o líquido, leve para a sua prova, corresponde exatamente a decímetro, a dm. Ele diz lá, olha, quantos litros de água há nesse reservatório? Desprezando a espessura, né, das paredes do reservatório. Perfeito, professor. Então, precisava encontrar exatamente o valor de cada aresta, o valor de cada dimensão. Como é que eu faço para a gente encontrar o valor de cada dimensão? Então, se você observar, o volume é o produto das 3 dimensões. Ó. O volume total, né, como foi dado aqui em litros, você vai perceber que é o produto das 3 dimensões. É a base vezes a sua largura, né, comprimento vezes a sua largura. A área da base é x multiplicado por x, ó, e a sua altura é x também, onde eu tenho lá o produto das 3 dimensões, x ao cubo. Ó. X vezes x, x ao quadrado, x vezes x novamente, vai dar aí, x ao quadrado vezes x vai dar x ao cubo. Ou seja, esse volume que ele deu aqui em litros, ó, observa lá, que corresponde a x ao cubo, que é 8.000 litros. Se eu quero encontrar o valor dessa unidade, para saber quanto é que tem de líquido dentro desse reservatório, eu preciso encontrar o valor do x. Ó. Trazendo para cá, você vai perceber o seguinte, que se eu quero isolar o valor do x, eu tenho que jogar esse expoente 3 para o outro lado da igualdade. Ou seja, jogando para lá, vai virar uma raiz cúbica. Se fosse o quadrado, eu colocaria exatamente a raiz quadrada. Como é o cubo, será uma raiz cúbica. De quem? De 8.000. Está aqui. Como é que eu faço para encontrar a raiz cúbica de 8.000? A raiz cúbica de 8.000 corresponde a 20. Se você pegar esse 20, multiplicar por ele mesmo 3 vezes, quando eu faço isso, vai te dar exatamente 8.000. 8.000. Então, a raiz cúbica de 8.000 corresponde a 20. Ou seja, as medidas desse cubo, desse reservatório, correspondem a exatamente 20. Ó. Tinha que saber que aqui corresponde a 20
Aqui também corresponde a 20, aqui também corresponde a 20. Trazendo aqui a altura completa, ó, colocando é 20. Mas 20 o que, professor? A unidade de medida, quando a gente corresponde a líquido, ó, onde a gente sabe que 1 litro corresponde exatamente a 1 decímetro. Então é 20 dm, é 20 decímetro. Então tanto a altura quanto o comprimento, como também a sua largura é dada em decímetros. Agora ficou fácil. Se eu quero saber quanto de litro tem dentro desse reservatório, e o comando da questão diz lá que está na altura de 120 centímetros, eu preciso fazer essa conversão. Tenho que converter 120 centímetros exatamente para decímetro. Então lembra lá que eu tenho metro, eu tenho lá o dm, né, que é o decímetro, e eu tenho também o cm, que é o centímetro. Foi dado aí no comando da questão. Então foi dado 120 centímetros. E eu quero voltar. Lembra lá, se eu quero voltar, eu multiplico ou divido? Vou dividir por 10, certo? Eu estou voltando. Como eu estou voltando de centímetro para decímetro, divido por 10. 120 dividido por 10, corta o zero, ó, sobra 12. Ou seja, onde tem 120 centímetros, agora não será mais 120, será 12. A unidade de medida agora é decímetro. Beleza. Quanto de líquido vai ter de água nesse reservatório? Basta multiplicar as três dimensões dadas. Ó. Então, o volume, colocando aqui para a gente encerrar, observa lá que o volume ele vai ser igual à base, é 20, a sua largura, né, o seu comprimento é 20 multiplicado por 20. Ó. E eu quero saber aqui exatamente 12 decímetros. 20 vezes 20 vezes 12. A sua resposta vai ser em decímetro, ó, ou decímetro cúbico. Eu teria que multiplicar 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 12 é 48. Como tem esses dois zeros, eu coloco os dois zeros. Então tá aí essa unidade em decímetro cúbico. Mas a gente sabe, professor, se eu disse lá que o decímetro, um decímetro cúbico, né, corresponde a exatamente a 1 litro. Então o volume aí desse reservatório é a mesma unidade de medidas. Ó. Se está em decímetros cúbicos, então a sua resposta aí vai ser em litros. Então está lá 4.800 litros. 4.800 litros. Para a questão de número 3, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra D. Padrão, professor. Coloca aí a questão de número 4. Olha o que vai dizer a questão de número 4, que diz o seguinte. Uma fábrica produz diariamente, ó, total produzida em litros. Ó. 100 litros, você já tem que pensar que a unidade que eu tenho que trabalhar é em decímetro, dm. É 250 litros de suco de laranja. Beleza, então essa fábrica possui aí, ou produz, né, diariamente, 250 litros de suco de laranja. O suco é distribuído em caixinhas, que produz um formato, né, que possui um formato de um bloco retangular, cujas seguintes dimensões. Deu lá 5 cm, então é centímetro, 4 cm, que é largura, e 10 cm, ó, largura. Considerando que elas ficam completamente cheias, é correto afirmar que a quantidade de caixinhas de suco produzidas em em um dia é. Então é uma questão que vai envolver tanto essa parte de problemas geométrico, como também a parte de problemas aritméticos, onde eu vou ter que fazer aqui uma regra de 3. Como é que a gente vai resolver, professor? Aqui ele te deu o total, a quantidade de litros, e eu preciso saber quanto é que comporta aí em litros exatamente cada caixinha. Então observe que ele te deu as dimensões em centímetros, então eu preciso fazer aí a conversão. Tenho que converter de centímetro para decímetro. Então decímetro é a primeira unidade, e o comando da questão deu em centímetros. Ó. Deu lá todas as três medidas. Né? Deu 5, deu 4, deu 10. Ó. Deu 5, deu 4 e deu 10. Como é que eu faço para a gente voltar de centímetro para decímetro? Multiplica ou divide? Eu vou dividir por 10 porque eu estou retornando a uma unidade. Né? Como eu estou dividindo aqui por 10, ó, aqui não tem zero, então eu volto a vírgula. 5 dividido por 10 é 0,5. 4 dividido por 10, ó, não tem um zero, então é 0,4. E 10 dividido por 10, corta o zero, só vai dar 1. Então o volume é o produto das dimensões, ó, é a área da base. Como ele deu aí o comprimento e a largura e a altura, basta multiplicar. Ou seja, seria a multiplicação 0,5
multiplicado por 0,4 multiplicado por 1. 0,5 multiplicado por 0,4, isso vai ser 0,2, ou 0,20, né? 5 vezes 4 é 20, como eu tenho duas casas decimais, eu corto o 0 e ficou só o 0,2, multiplicado por 1 dali mesmo. Então isso aqui foi dado todo mundo em decímetros, então aqui a gente já entendeu que é decímetros cúbicos, que corresponde exatamente a litros. A minha resposta aqui seria em decímetros cúbicos, mas não me interessa em decímetro cúbico. O que me interessa aqui é em litros. Então, a partir de agora, já vou começar a colocar a resposta aqui em litros. Beleza. Então, cada caixinha ele tem lá um volume, uma capacidade de 0,2 litros. Como é produzido essa fábrica diariamente 250 litros, por isso que agora eu vou formar uma regra de 3. Então, observe que uma caixinha, como foi dada, cada caixinha, ela comporta, né, através das dimensões dadas no comando da questão, 0,2 litros. 0,2 litros. E o comando da questão pergunta, olha, quantas caixinhas de suco produzidas em um dia? Então, se um dia é produzido 250 litros, litros abaixo de litros, agora eu quero a quantidade de caixinhas. Ou seja, montei uma regra de 3 e toda vez quando eu estou trabalhando com unidade de medidas, vai ser exatamente diretamente proporcional. Diretamente proporcional, a gente já aprendeu aqui no nosso canal que regra de 3 simples direta, a gente multiplica cruzado. É x vezes 0,2, então vai ser 0,2x, e isso vai ser igual a 1 vezes 250. 1 vezes 250 é o próprio 250. Quero isolar o valor do x, esse 0,2 ele está multiplicando o x, quando eu jogo lá para o outro lado ele passa a dividindo. Beleza. Tá aí. O que é que eu faço agora, professor? Não sei fazer a divisão 250 dividido por 0,2. Qual é a orientação? Para você fugir da divisão por vírgula, você pode multiplicar por 10. Você multiplicando por 10 em cima e embaixo não altera o valor da sua fração. Eu multipliquei por 10 porque tem uma casa decimal. Então vai ficar 250 vezes 10 é 2.500. E eu tenho ali o valor de 0,2 vezes 10. Quando eu multiplico um número com vírgula vezes 10, eu volto à casa decimal, eu ando com a vírgula e fica só o 2. Então seria 2.500 dividido por 2. A metade, né? Qual é a metade de 2.500? Metade de 2.500 é 1.250. Então a quantidade de caixinhas que a gente está procurando é aquela que tem lá 1.250. 1.250 encontramos como resposta correta para a questão de número 4, a alternativa letra E. Questão de número 5, questão da Prefeitura de Cuitegi. Olha só o que vai dizer a questão número 5. Em um condomínio, construíram-se duas piscinas retangulares. Uma para adultos, está aqui, com 1,40 m de profundidade, 1,40 m é metro. Tem lá 13 m, muito cuidado, 13 m de comprimento. E eu tenho 5 m de largura, tá certo. E para as crianças, 60 centímetros é de profundidade, 5 metros é de comprimento e 3 metros é de largura. Para encher essa piscina, o condomínio precisará comprar água de caminhão-pipa. Se, tá aqui, cada caminhão-pipa transporta 10 metros cúbicos de água para encher essas duas piscinas, então vai ser necessário quantos caminhão-pipa? Então a pergunta é o seguinte, então eu preciso do volume total, tanto de adulto, né, a maior, a piscina maior, a grande, como da menor, aí eu tenho que fazer uma regra de 3. É uma questão que está envolvendo também problemas aritméticos e problemas geométricos, porque eu vou precisar relacionar o volume das duas piscinas com o volume de água transportado aí pelo caminhão. Se cada caminhão transporta aí 10 metros cúbicos, para encher essas duas piscinas serão necessários quantos caminhões-pipa? Toda vez que isso acontecer, eu tenho que fazer uma regra de 3. Beleza, então vamos fazer aqui. Vamos encontrar primeiro o volume de adulto. Vou chamar aqui da maior, certo? Então a maior é de adulto. Então vamos calcular o volume aí da piscina maior. Eu vou deixar todo mundo em metros, porque não falou nada em litro. Se não falou nada em litro, então eu utilizo a unidade padrão, que é justamente metros cúbicos. Então todas as unidades que foram dadas na de adulto, todas elas estão em metros. Então se eu quero calcular o volume é o produto das dimensões que foram dadas. É 1,4 metro
1,40 ou 1,4. Se eu quiser, eu posso eliminar esse zero, vai fazer falta no final. Aqui é 13 metros de comprimento e eu tenho 5 metros de largura. Qual vai ser o volume? O volume é o produto de 1,4 vezes 13 vezes 5. Calculando 1,4 vezes 13 vezes 5, você encontrar 91, certo? Qual é a unidade de medida? Como todas as unidades de comprimento estão em metro, então a sua unidade vai ser 91 metros cúbicos. Isso aí é a maior, isso é a de adulto. E a menor, a de criança. Vamos calcular aqui a menor, piscina menor, reservatório aí menor. Essa piscina da menor é no mesmo formato. Então, como está no formato aí retangular, é o comprimento vezes a sua largura, né, com a sua profundidade. Ó. Então, a única restrição que eu ia observar era 60 centímetros, ó, porque eu tenho aqui 5 metros de comprimento e tenho 3 metros de largura. Eu não posso relacionar metros e centímetros. Eu preciso transformar essa unidade 60 centímetros, ó, que ele te deu, em metros. 60 centímetros, colocando aqui que é cm, trazendo para cá, cm, para transformar em metro. Então a gente já sabe que para transformar voltando, ó, eu tenho que voltar de centímetro, eu tenho que voltar para metro. Se eu dividir por 10, fica decímetro. Então, se você observar, 60 decímetros dividido por 10 seria 6 decímetros. Tenho que voltar por 10 novamente, ou seja, fazer uma divisão por 100. Por isso que vai ficar aí 0,6, ó, 0,6 metros. Professor, eu gostei daquela tabelazinha. Tá aqui, eu vou colocar a tabela para você ver como foi que eu cheguei a esse raciocínio. Tem um metro, eu tenho dm e eu tenho lá o cm, certo? Centímetro. O comando da questão te deu lá 60 centímetros. Se eu quero retornar, eu tenho que dividir por 10. Ó. Vou dividir por 10. 60 dividido por 10 é 6. E agora eu tenho que retornar mais uma unidade de medida. Tenho que dividir por 10 também. Ó. Divido por 10, divido por 10. 6 dividido por 10, como não tem um zero, é por isso que vai ficar decimal. 0,6. Por isso ficou 0,6 metros. 60 centímetros corresponde exatamente a 0,6 metros. Então, aqui, o volume da piscina de criança seria 0,6 multiplicado por 5 multiplicado por 3. Então, isso é o volume. Então, a multiplicação 0,6 vezes 5 vezes 3, 0,6 vezes 5, isso aqui vai dar 3. Ó. Dá 30, corta o zero da vírgula, fica 3. 3 vezes 3 dá 9. Como todas as unidades estão em metro, ó, então seria 9 metros cúbicos. Beleza, professor. Então, total, ó, o comando da questão pede lá a relação para encher as duas piscinas. Então, coloca aí o total. Professor, como é que a gente vai achar o total? É somar a maior com a menor. Eu vou achar o total do volume aí das duas piscinas. Então, seria 91 metros cúbicos da maior, da de adulto, mais 9 metros cúbicos da menor. Então, 91 mais 9, eu encontrar exatamente 100 metros cúbicos. Então, o total para encher as duas é 100 metros cúbicos. E agora na regra de 3, problema aritmético. Então, a gente vai perceber que o comando da questão diz que cada caminhão é um. Um caminhão transporta quantos metros cúbicos aí de água, né? Então, metros cúbicos, ó, cada caminhão transporta aí 10 metros cúbicos. Para encher 100 caminhões, ó, 100 para encher 100 metros cúbicos, quantos caminhões será necessário, né? Que a resposta nas alternativas que é os caminhões. Ó. Então, quantos caminhões para encher aí as duas piscinas, tanto a de adulto como a de criança, que deu 100 metros cúbicos. Então, é a regra de 3 diretamente proporcional. Ó. Multiplica o meu pelos extremos. É o x vezes 10, que vai te dar 10x, e é 1 vezes 100. Ó. 1 vezes 100 vai dar o próprio 100. Quero encontrar o valor do x, o 10 está multiplicando o 100, passa dividindo. Ó. 10, joguei lá para o outro lado dividindo. Quanto é 100 dividido por 10? 100 dividido por 10, eu vou encontrar 10. Então, para essa questão, você teria que marcar como resposta correta aquela que tivesse 10 caminhões-pipas. 10 caminhões-pipas, resposta correta para a questão 5, ó, alternativa letra A. Beleza, professor. Coloca mais uma questão aí para a gente testar os conhecimentos. Questão agora de número 6. Olha o que diz a questão número 6. Um reservatório de água, certo?
na forma de um bloco retangular, certo? Com medidas, ó, 2m, 1m e 1,5m. O que é m? M é metro. Está totalmente cheio. Se a cada dia, tá aqui, ó, se a cada dia for retirado 20 litros de água do reservatório sem que haja reposição dessa água, quantos dias, ó, levará para ele ficar completamente seco? Então, é uma questão que vai relacionar novamente problemas geométricos através de volume e capacidade e também problemas aritméticos através da regra de 3. Então, eu tenho o seguinte. Eu tenho as unidades e medidas, ó, que foram dadas em metros. Então, se deu em metros, eu tenho que me atentar se vai dar em litros. Ó, se deu uma relação em litros, então eu preciso encontrar o volume completo, o volume total. Então, como é que a gente vai encontrar o volume desse reservatório? Vamos transformar todo mundo para decímetro. Então, as unidades vieram em metros e eu preciso transformar para decímetros, dm, para a gente encontrar a capacidade completa, o total, né, de água que vai ter esse reservatório. Então, as medidas eu tinha 2, colocando aqui de vermelho, ó, colocado em vermelho. Então, eu tinha 2, tinha 1 e tinha 1,5. Então, nessa altura do campeonato, a gente sabe que eu quero avançar. Se eu quero avançar de metro para decímetro, o que é que eu faço? Multiplico por 10. Então, seria o valor 2 vezes 10, 20. 1 vezes 10, 1 vezes 10, né, vai dar 10. E 1,5 vezes 10. Quando eu tenho lá um número inteiro, basta colocar o zero. Basta colocar o zero. Quando eu tenho lá um número com vírgula, 1,5 vezes 10, esse zero elimina a vírgula, por isso que vai ficar 15. 1,5 vezes 10 vai te dar aí o valor 15. Todas as unidades agora estão em decímetro. Então eu encontro agora o volume total dessa minha piscina, né? Ou desse reservatório de água. Então seria 20 multiplicado por 10 multiplicado por 15. Tá aqui. Então fazendo essa multiplicação, 20 vezes 10 daria 200. E 200 vezes 15 daria aí exatamente 3.000. Como é em decímetro cúbico, ó, a gente está multiplicando as três dimensões, a resposta que a gente encontrou é decímetro cúbico. Mas como a gente sabe que esse valor correspondente a decímetro cúbico, quando eu faço a conversão, ele já transforma em litros. Então esse reservatório comporta exatamente 3.000 litros. Como o comando da questão diz, olha, cada dia foram retirados 20 litros de água. Então, eu vou tirar aqui essa informação e fazer uma relação com a regra de 3. A cada dia, tá aqui, a cada dia é retirado quantos litros de água? 20 litros de água. Beleza. E para tirar os 3.000 litros de água, que ele quer saber lá, sem reposição da água, quantos dias, ó, que eu vou chamar de x, levará para ele ficar completamente seco. Então, ele tem lá sua capacidade, né, completa, 3.000 litros de água, ele quer saber quantos dias isso vai acontecer. Por isso que é uma regra de 3 simples, diretamente proporcional, ó, só multiplicar cruzado. Então, uma regra de 3, eu multiplico o 20 vezes o x, que vai dar 20x. Isso aqui é igual a 1 vezes 3.000. 1 vezes 3.000 vai te dar aí próprio 3.000. Conclusão, quero encontrar aí o valor do x, a quantidade de dias. Esse 20 está multiplicando o x, joga lá para o outro lado dividindo. Dá para cortar um zero em cima e um zero embaixo? Dá, para facilitar. A metade de 300. Qual é a metade de 300? 300 dividido por 2 é 150. Então a resposta correta para a questão de número 6 é aquela que tem 150 dias. 150 dias a gente encontra a alternativa correta, letra B. Padrão, professor. Coloca agora mais uma questão de número 7. Olha só o que vai dizer a questão número 7. Jorge possui uma piscina no formato, ó, tá aí a piscina e o formato é um bloco retangular. O que mais cai em prova de concurso é esse formato, né? O formato é de blocos retangulares. Tem lá 6 metros de comprimento, 4 metros de largura e 2 metros de profundidade, que é a sua altura, né? Ou profundidade. Para fazer a limpeza da piscina, ele utiliza 15 ml de cloro líquido para cada 1.000 litros. Então, novamente, a gente vai estar diante de uma questão envolvendo regra de 3, porque ele te deu aqui que a cada 15 ml de cloro corresponde aí para 1.000 litros de água.
Se a piscina está completamente cheia, então preciso lá do volume total da piscina. Então, se está cheia, preciso do volume total. A quantidade de cloro que ele leva para adicionar será de quantos ml. Por isso que é um problema envolvendo geometria, né, problema geométrico, dentro de problemas aritméticos. Então, vamos encontrar o volume total, para a gente ver quanto é que cabe, né, nessa piscina, para depois a gente saber aí quantos ml a gente vai colocar dentro da capacidade total, quando ela estiver cheia. Beleza, como é que a gente vai fazer? Ver lá as unidades. Qual foi as unidades? Ó. As quantidades foram dadas em metros e eu tenho litros. Ó. Se eu quero relacionar metros com litros, eu preciso fazer uma conversão. E a gente já sabe como converter de metro para decímetro, para converter para litro. Então, te deu a unidade lá, 4 metros, te deu 2 metros e te deu 6 metros. Ó. Aqui eu coloquei, mas a ordem aqui não importa. Foi 6, 4 e 2. Coloquei ali 4, 2 e 6. A resposta vai ser a mesma. Se eu quero avançar, o que é que eu faço? Eu divido ou multiplico? Já sei, professor. Nessa altura do campeonato eu tenho que multiplicar. Então, 4 metros corresponde a 40 decímetros. 2 metros corresponde a 20 decímetros e 6 metros corresponde a 60 decímetros. Multipliquei todo mundo por 10. A unidade aqui que eu vou calcular vai ser exatamente em decímetro. Volume total é o produto das três dimensões. Ó. É a base vezes a sua altura ou sua profundidade. Seria 40 multiplicado por 20 multiplicado por 60. Faz logo os números inteiros. Ó. Tenho 3 zeros aqui, você pode fazer logo os números inteiros. 4 vezes 2 é 8, 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 6 é 48. Você coloca 48, coloca os 3 zeros no final. A resposta, novamente, é decímetro cúbico. Ó. Então, a gente fez o produto das três dimensões, aqui a gente encontra decímetros cúbicos. A gente já sabe que a cada decímetro cúbico corresponde exatamente a litros. Ó. Então, a resposta que eu encontrei aqui é em litros. Beleza, pessoal. Como é que a gente monta a nossa regra de 3? Existe uma relação que ele deu aí. Entre ml de cloro, tá aqui, ó, de cloro líquido, foram 15 ml, corresponde a quantos litros? A 1000 litros. A cada 15 ml corresponde a 1000 litros. E o total, que é 48 mil litros. Ó, 48 mil litros. Eu vou adicionar quanto de cloro? Eu chamo de X, que é a resposta que eu quero encontrar. É uma regra de 3 simples, diretamente proporcional, novamente, porque eu estou aumentando aqui a quantidade de litros, ó, também vai aumentar a quantidade de cloro, certo? Então, é X vezes 1000 vai dar aí 1000x, coloquei, e isso vai ser igual. Tinha que multiplicar o valor de 15 vezes 48, ó, colocaria esses dois zeros. 15 vezes 48, eu colocaria ali 720, fazendo essa multiplicação, e colocaria os 3 zeros, 720 mil. E agora, quero encontrar o valor de x, que é a quantidade de cloro. O 1000 está multiplicando o x, ó, joga ele lá para o outro lado e ele passa dividindo. Dá para cortar 3 zeros? Dá, para cortar 3 zeros em cima e 3 zeros embaixo, né? Aqui faltou um zero, só para 72 mil, certo? Faltou um zero quando eu ia cortar os 3 zeros. Observe que é a parte apenas no 1000, ó, do 1000. Tinha 72 e eu tenho 4 zeros, ó, 72 e os 4 zeros. Tem 3 zeros em cima e 3 zeros embaixo, eu posso eliminar. Então, qual vai ser o valor de x? O valor de x, ó, é 720. Como a resposta ele te deu aqui em ml, ó, você encontra também em ml. Então, para a questão de número 7, a resposta correta é aquela que tem lá 720 ml. 720 ml, para essa questão você ia marcar como resposta correta a alternativa letra A. Beleza, professor. Coloca mais uma questão. Questão de número 8. Olha o que vai dizer a questão número 8. Laura encomendou para sua festa de aniversário um bolo. Está aqui o bolo. De 2 andares como formatos de cilindros circulares, conforme a figura. Tá? Aqui é o bolo, né? Os dois formatos. A base do cilindro, ó, maior, possui um diâmetro de 60 centímetros. E a do menor possui o diâmetro de 40 centímetros. Sabendo que cada uma possui lá 10 centímetros de altura, qual o volume do
bolo, ó, e o volume pediu em centímetros cúbicos. Então, se pediu em centímetros cúbicos, eu tenho que só confirmar que exatamente as unidades que foram dadas no comando da questão está em centímetro. Então, a altura está em centímetro, beleza? E aqui o diâmetro ó, também está em centímetro. Então, aqui é uma questão que não precisa você fazer nenhuma conversão nas unidades de medida. Perfeito, professor. O que é que eu tenho que fazer? Que agora o formato das figuras agora não é mais um retângulo. O formato agora é de região circular. Então eu quero que você puxe uma setinha onde tem região circular. Você vai colocar aqui volume de objetos circulares, ó, é também calculado como sendo a área da base multiplicada pela altura, certo? Aqui é o B de base. A área da base multiplicada pela altura, para encontrar o volume. Como o comando da questão pede o volume é a área da base vezes a altura. Mas para regiões circulares, não é só você multiplicar as dimensões, porque aqui não te deu comprimento, nem te deu largura. Aqui ele te deu o diâmetro, ó. Se deu o diâmetro, eu tenho que retomar aquela aula de área de região circular. Então é um círculo. Ó. Se você observar, eu vou ter diâmetro. Comando a questão deu diâmetro tanto da maior como da menor. Então o diâmetro, colocando aqui, tanto da maior como da menor. O que é que vai ser o diâmetro, professor? O diâmetro é esse segmento que vai de um lado ao outro, ó, passando pelo centro. Tá aqui, ó, o diâmetro é exatamente esse segmento que vai de um lugar, né, da borda até o seu oposto, do outro lado da borda. Isso aqui é o diâmetro. Mas para a gente calcular a área dessa região circular, tanto da menor como da maior, eu só preciso do raio. Ó. Então a área da base é um círculo. Então a área da base eu preciso relacionar com a área que a gente aprendeu na nossa aula de perímetros e área. Ficou gravado aqui no nosso canal do YouTube. Então observa lá que a área de uma região circular é calculada apenas como sendo π multiplicado pelo raio ao quadrado. Tá aqui. Comando da questão ó, vai dizer lá que o π é uma letra grega. Então não preciso me preocupar aqui qual vai ser o valor do π. Isso aqui é o π, certo? É uma letra grega, então vai ficar todo mundo em função do π. Beleza, então eu preciso calcular o volume da maior, depois o volume da menor, porque ele pede exatamente ó, o volume do bolo. O bolo aqui tem duas figuras, né? Tem um cilindro, essa região do cilindro maior e a região do cilindro menor. Então preciso calcular esses dois volumes. Então vamos calcular aqui o volume. Vou calcular primeiro a maior, certo? Então vou calcular aqui o volume desse bolo aí, ó, no formato aqui, onde ele te deu o diâmetro dessa região, onde eu vou chamar de maior. Então vou calcular aqui o diâmetro maior. A área do diâmetro, a área dessa região circular, desse bolo, eu preciso verificar que é um cilindro. Então, se é um cilindro, então a área desse círculo é π vezes o raio ao quadrado. Eu só preciso do raio. Então, aqui, observa que ele te deu o diâmetro. No comando da questão, ele te deu. Ele disse, olha, o diâmetro é 60 centímetros. A gente viu que toda vez que eu quero encontrar a área de região circular, não preciso do diâmetro. Eu preciso do raio, ó, por causa da sua forma, por causa da relação da área da região circulares. Então, eu preciso do raio. Quem é que lembra? Se o diâmetro é 60, esse comprimento completo ó, é 60, daqui até aqui corresponde a 60, o raio é a metade. É apenas uma parte desse diâmetro. Então, o diâmetro, se você observar, é o segmento que tem duas partes. Então, ele corresponde exatamente a duas vezes o raio. Por isso que o raio é apenas a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro corresponde a 60, o seu raio com certeza ó, corresponde a 30. Beleza, isso aqui é relacionado a maior. Relacionado a menor. Relacionado a menor. Relacionado a menor. Professor, relacionado a menor, eu preciso também do raio. Como é que eu vou encontrar o raio? O comando da questão te deu aí o diâmetro. Ó. O diâmetro da menor, ele disse lá que é 40. Então, eu preciso só do raio. Se o diâmetro é 40, qual vai ser aí o raio da menor? O raio da menor vai ser 20. Agora ficou fácil para a gente encontrar aí o volume desses dois bolos. Então, o volume ó, é calculado como sendo π raio ao quadrado, ó, π multiplicado pelo raio ao quadrado, vezes a altura. A altura, o comando da questão ele te deu. Ele diz que a altura dos dois, ó, se cada um possui 10 centímetros de altura, então tanto maior como menor existe 10 centímetros de altura. Vou colocar aqui o H sendo 10. Então agora ficou fácil. Só substituir. Aqui está o π. O raio é 30, então vai ficar 30 elevado ao quadrado multiplicado por 10. Ó.
Então, quanto é que vai ser o valor o volume da maior? Eu faço aqui 30 vezes 30, a gente vai encontrar exatamente 900. Ó. Então, vai ficar π multiplicado por 900 multiplicado por 10. Ó. 900 vezes 10 vai dar 9.000. 9.000 vezes π, a gente vai encontrar aí 9.000 π. Isso aqui é o volume do bolo maior. Tá? O volume do bolo maior eu já encontrei, 9.000 π. Bastava fazer a operação aqui do raio ao quadrado multiplicado pela altura. Como o comando da questão não falou o valor do π, então o volume da maior eu encontrei aqui como sendo exatamente 9.000 π. Mas como ele quer dos dois, a gente vai encontrar agora o volume do bolo menor. Então o volume do bolo menor, a área é circular, por isso vai ficar π multiplicado pelo raio vezes a sua altura. Qual é o valor do raio da menor? O valor do raio da menor é 20, por isso vai ficar 20 elevado ao quadrado. E a altura, professor? A altura é 10. Então o volume vai ficar π, 20 ao quadrado vai ser exatamente 20 vezes 20, que vai dar 400. Ó. Então está aqui, é π multiplicado, né, que é uma multiplicação, π está multiplicando, colocando um pontozinho, multiplicando por 10. 10 vezes 400 é 4.000. 4.000 vezes π vai dar aí 4.000 π. Aqui 4.000 π. Beleza, então encontrei aí o volume do bolo menor. Como o comando da questão pede lá o volume do bolo ó, completo, então eu quero o total. Então está aqui o total. Quem é que vai ser o total? É a soma dos dois volumes. Ó. O maior é 9.000 π, tá? Aqui é 9.000 π. Esse aqui é o volume do bolo maior. E aqui é o volume do menor, que é 4.000 π. Soma os dois que encontra aí o volume do bolo em centímetros cúbicos, como a gente está procurando. Lembrando aqui que está todo mundo em centímetros, ó, por isso vai ficar em centímetro cúbico, tanto no maior como no menor, porque a altura está em centímetro e o raio também está em centímetro, por isso que eu encontrei aí todo mundo em centímetros cúbicos. Beleza, então a resposta aqui vai ser 9.000 mais 4.000. 9.000 mais 4.000, eu tenho exatamente 13.000 π, centímetros cúbicos. 13.000 π, como ele pediu aí em centímetros cúbicos, encontramos como resposta correta para a questão de número 8, a alternativa letra E. Beleza, professor, coloca aí a questão de número 9. O que é que diz aí a questão número 9? Tá lá. Uma empresa produz milho em conserva que são armazenados em latas. Ó. Essas latas são no formato aí cilíndricas, com altura de 10 centímetros e com a sua base ó, no formato circular, que é 8 centímetros de diâmetro. Então, se deu diâmetro, você tem que imaginar que vai precisar da área da região circular, que você só precisa do raio. Aí, se sabendo ó, que 3/4 do volume da lata é ocupado por milho e o restante é por líquido de conserva, qual o volume total ó, em centímetros cúbicos ocupado pelo milho na lata? Pediu para a gente usar o valor do π como sendo aí 3,1. Então, beleza, professor. Então, para a gente entender o que pediu a questão de número 9, entendeu aí que esses milhos são armazenados né, nessas latas, a base é circular, tenho aqui o diâmetro, tem a minha altura, e diz lá que 3/4 dessa lata é composta por milho. E ele quer exatamente saber qual é o volume em centímetros cúbicos ó, ocupado aí pelo milho. Ou seja, a gente acha o volume completo dessas latas, depois a gente multiplica por 3/4 e a gente não tem problema com unidade de medida, porque todas elas, ó, tanto a altura foi dada em centímetros, como o diâmetro também foi dado em centímetros. Então não precisava fazer aí a conversão. Eu só precisava entender que o volume de região circular é dado pela área da base multiplicado pela sua altura. E a base é um círculo. Ó. Diz lá que é uma região circular. Se é região circular, eu preciso do raio. Mas o comando da questão te deu o diâmetro. Então fica fácil. Então qual é a área do círculo? A área do círculo é π multiplicado pelo raio ao quadrado. Isso aqui é a área do círculo. Então o volume agora vai ser igual ao π. O comando da questão pediu para a gente usar o π. O raio ao quadrado vezes a altura. Encontra o volume aí dessa lata. Quem é que vai ser meu raio? O comando da questão disse lá que era para eu utilizar o diâmetro como sendo lá 8 centímetros. Mas como eu preciso só do raio, ó, o raio é a metade do diâmetro. Né? O diâmetro
eu divido por 2, ó, dá exatamente o meu raio. Então 8 dividido por 2 vai ser 4. Então, metade do meu diâmetro vai ser exatamente o meu raio. Agora ficou fácil para a gente encontrar esse volume. Quem é π? Π, ele diz lá, ó, considere 3,1. Então é 3,1 multiplicado pelo raio. Raio é quanto? É 4. 4 ao quadrado e a minha altura. A altura ele disse lá que é 10. Está em centímetro, não tem preocupação em fazer conversão na unidade de medida. Então tem lá vezes 10. Então o volume, professor, vai ser 3,1. 3,1 vezes 10, eu posso já eliminar essa vírgula. Onde tem lá 3,1 vezes 10, quando eu multiplico um número com vírgula por 10, ó, basta cortar a vírgula com zero. Vai ficar o próprio 31. Ou seja, seria 31 multiplicado por 4 ao quadrado. 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. Tinha que fazer a multiplicação de 31 vezes 16. 31 vezes 16 seria 496. Como todas as unidades estão em centímetros, ó, o volume é dado em centímetros cúbicos, porque eu calculei aqui a área ao quadrado, e quando eu multiplico outra dimensão na mesma unidade de medida, aí vira ao cubo. Beleza, professor. Essa aqui é a unidade completa. Ó. 496 é o volume completo dessas latas. Então, a lata, para armazenar aí, esses milho, corresponde a um volume de 496. Como o comando da questão diz lá que 3 quartos, ó, 3 quartos do volume dessa lata, do volume total, é armazenado por milho, então como ele pede milho da lata, bastava fazer aí o 3 quartos multiplicado por 496. Posso multiplicar o 3 vezes 496 depois dividir por 4, ou posso pegar o 496, né? 496 depois de fazer aqui 496 dividido por 4, depois multiplicar por 3. Mas vou multiplicar logo, certo? Multiplicando aqui, ó, 3 vezes 496, você encontra lá 1488. E eu tinha aqui de fazer essa divisão por 4. Para a gente ganhar tempo, 1488 dividido por 4 seria 372. Tinha que fazer essa divisão, você teria que verificar qual alternativa tinha lá 372. 372, resposta correta para a questão de número 9, alternativa letra E. Beleza, professor. Coloca mais uma questão. Questão de revisão do conteúdo volume e também capacidade. Questão número 10. Última questão dessa lista de questões envolvendo aí esse conteúdo dentro da geometria. Questão número 10. Prova aplicada à Prefeitura de Sapé. O que é que diz a questão número 10? Está lá. Um reservatório de água tem a forma de um cilindro circular reto. Se é cilindro, você já tem que lembrar da área do círculo. Aqui ele diz lá que o cilindro tem a altura de 1,5 metro e o diâmetro. Ó. Se ele deu diâmetro, eu preciso só do raio. O diâmetro da base mede 1 metro. Sabendo que 2/3 do reservatório contém água. Quantos litros? Ó? Trabalhou com litros, eu preciso saber que a unidade padrão de litro para fazer a conversão é o decímetro. Preciso transformar as unidades em decímetro para poder aí, calcular essa unidade aí em litros. Diz lá, se 2/3 do reservatório contém água, quantos litros de água no máximo ainda pode ser colocado no reservatório sem que transborde? Então ele quer aqui o resto dessa fração. Quer saber aqui quanto é que eu posso colocar, porque o reservatório não está completamente cheio. Então vamos encontrar logo o volume total. Vamos encontrar aí quantos litros cabe nesse reservatório de água. Então observa lá que o volume, para eu calcular de um reservatório no formato de um cilindro circular, então preciso saber que a área da base multiplicado por sua altura te dá o volume. Só que a base, a área dela é um cilindro, é um círculo, né? Então preciso saber que o círculo é π multiplicado pelo raio ao quadrado. Por que eu vou utilizar π? Porque o comando da questão diz que era circular. Se é circular, o comando da questão pediu para você considerar que π é 3,14. Então, se ele pedir para considerar, você vai usar o valor de π. Então, vamos calcular aqui o volume. Então, o volume é igual ao π, vai multiplicar o raio vezes a minha altura. Beleza, professor? Eu tenho que entender agora que a minha altura e também o raio, ó, ou o diâmetro, né, como foi dado aqui, ó, o diâmetro da base, eu preciso estar em decímetros. O diâmetro, que ele te deu o valor de 1 metro, ó, eu preciso transformar em decímetro porque eu estou relacionando com litro.
Então 1 metro multiplica por 10, vai te dar aí 10 decímetros. Vou colocar aqui 10 dm. Isso aqui é o diâmetro. Já o raio, professor, que eu vou precisar, é a metade de 10. A metade de 10 vai ser quanto? Vai ser 5. Ó. Vou colocar aqui a unidade em decímetros. Então 5 decímetros é meu raio. O diâmetro é 10 decímetros. Metade de 10 é 5. E a altura, professor? A altura que ele pediu aqui, ó, foi dado no comando da questão, é 1,5 metros. Se eu quero transformar 1,5 metros para decímetros, basta multiplicar por 10. Quando eu multiplico 1,5 vezes 10, vai ficar 15. A vírgula desaparece. Então é 15 decímetros. Beleza, deixei todo mundo em decímetro porque eu vou relacionar com litros. Por isso que eu transformo logo para decímetros. Todas as unidades aqui estão em decímetros. Lembrando que eu só preciso do raio. Então, vamos encontrar agora o volume completo desse reservatório. Então, o volume é igual. O π, ele diz lá, use 3,14. Tá certo? 3,14. O raio é 5. Ó, 5 ao quadrado. 5 elevado ao quadrado. A altura é 15. Coloquei aqui. Dá para fazer essa multiplicação. Ó, na hora da prova, você precisa fazer essa multiplicação. Podia ser cansativo para você. 3,14 vezes 15. A orientação era você multiplicar 314 vezes 15. Então você fazia a multiplicação como se fosse um número inteiro. Depois voltaria duas casas decimais. Então 3,14 vezes 15 eu ia encontrar como possibilidade 47,1. Colocando aqui, ó, que ficaria 47,1. 47,1 multiplicado por 5 ao quadrado, que é 25. Botei vírgula 1, mas aqui seria, no final seria 47,10, né? O zero aqui no final depois de 1 não se faz necessário, não é obrigatório você colocar. Agora eu tinha que multiplicar 47,1 vezes 25. Então você fazia 471 vezes 25 e ia te dar um número inteiro. Depois você voltava uma vírgula. A resposta correta seria 11,775. Ó, como eu tenho uma casa decimal, você colocaria a casa decimal. Então 47,1 vezes 25 ia te dar aí exatamente 1177,5. Isso aqui é o volume completo, ó. É o volume total. O comando da questão pediu o volume total? Não. Ele está aqui, 2/3 desse reservatório já contém água. Então, trazendo para cá essa informação. Se 2/3 já contém água, isso aqui corresponde ao que tem água. O que está vazio, ou o resto dessa minha fração. Ó. Quanto é que está restando aí para completar, né? Que o comando da questão diz lá, quanto é que ainda pode colocar, né? Nesse reservatório, quantos litros de água eu posso colocar? Se tem 2/3, concorda comigo, que a gente estudou lá na nossa aula de operações com número fracionário. Se 2/3 é o que tem água, o resto, quanto é que falta? Concorda comigo, é 1/3, para completar essa minha fração. 1/3 mais 2/3 é o total de água que vai ter esse reservatório, que é 1177,5. Então o resto é só você pegar o volume total e multiplicar pela minha fração, que é 1/3, o que resta. Então seria 1/3 multiplicado pelo volume total, que é o que falta. O volume total é 1177,5 e eu quero fazer essa multiplicação. Então 1 vezes 1177,5 é o próprio 177,5, né? 1177,5, e eu tenho que dividir por 3, ó. Ou seja, seria essa divisão, 1177,5 dividido por 3. Para fazer essa divisão, você encontrar 392,5 litros. Isso aqui é o que resta para completar aí o volume completo, né? O volume total. Então, para essa questão, a resposta correta é que tem 392,5. 392,5, resposta correta, alternativa letra B. Com isso, pessoal, concluímos aí a resolução de 10 questões envolvendo aí volume e também capacidade. Se essa aula te ajudou a compreender esse conteúdo, deixa aí seu like e também se inscreve no canal para receber várias dicas de como acertar as questões de matemática da sua prova. Bons estudos e até o próximo vídeo.